dia, boa tarde, boa noite, lideranças do Brasil. Podcast Bastidores da Vitória entrando no ar. Semanalmente um conteúdo novo para você. Hoje vamos falar sobre cultura, direitos sociais, economia criativa, arte, turismo, liberdade das periferias. Eu sou Sérgio Zimmermann, arquiteto e consultor. Olá, me chamo Martina Rodrigues, sou advogada e consultora. Nosso convidado de hoje é ex-assessor parlamentar, ex-assessor na Câmara de Deputados, ex-secretário municipal do Povo Negro, diretor nacional de Culturas Afro-Brasileiras da Fundação Cultural Palmares do Ministério da Cidadania e Turismo, secretário municipal da Cultura e Economia Criativa adjunto da Prefeitura de Porto Alegre. Bem-vindo ao programa, Clóvis André. Doutora Martina, amigo Sérgio, grande satisfação estar aqui com vocês, compartilhando e fazendo aquilo que eu melhor sei fazer, que é a relação política. Eu faço política por convicção, amo, entendo que toda pessoa humana, para ser cidadão, precisa participar da política, precisa fiscalizar, precisa cobrar, precisa contribuir. Então, eu diria que a gente vive no Brasil a cada 2 anos esse processo maravilhoso de transição, enfim, de rever e de apostar no que está certo, manter o que está certo, né? E se está errado, a gente tem a opção de trocar. Então, a nossa vida aqui, a nossa relação, então já agradeço aqui a acolhida e gostei também do programa, o nome, ó, Vitória. A gente tem que estar sempre em busca da vitória, né? Amei. Sempre buscando conquistar alguma coisa, porque Claro. o que nos acalenta acordar todos os dias de manhã, né? O que eu vou conquistar? Qual é a vitória? Eu trabalho muito com isso, né? A nossa autoestima. É ter um propósito de vida, né? Verdade. É isso aí, que legal. Clóvis, com toda essa tua trajetória aí, né, na área da cultura, né, o que te inspirou, assim, entrar na política? Assim, qual foi a inspiração maior? Assim? O que me inspirou a entrar na política foram os valores, a participação coletiva. A gente não pode ficar com os braços cruzados, reclamando para o vizinho, para o parente, para o amigo. A gente precisa participar para poder mudar alguma coisa, para melhorar a nossa vida e de outras pessoas que a gente representa. Certa feita, eu estava na frente do Paço Municipal, no governo Fogaça, que Fogaça era prefeito, eu era secretário, e se dirigiu à minha pessoa um grupo de pessoas da arte mesmo. Tu sabia que tu representa todos nós, a cidade? E eu não tinha noção, porque era a minha primeira experiência como um gestor de Porto Alegre. E aí eu parei para refletir. Então, a gente representa tantas possibilidades, e eu acho que isso é bonito, né? Não é a nossa conquista particular. Quando as pessoas perguntam assim, como é que tu te sente sendo secretário? Pô, já fui secretário quantas vezes? Eu me sinto um cidadão, contribuindo, me relacionando e também sendo cobrado, porque as pessoas têm o direito e devem cobrar para poder melhorar, porque a gente não é dono da verdade, né? Eu me considero um ser em constante aprendizado, né? Eu estou sempre aprendendo, tenho outras linguagens e novas tecnologias, a inovação está posta aí, então cheio de desafios. E a política me faz mais humano, não tem como viver sem política. É a mesma coisa a arte, o estado da arte ele é latente, até nas ditaduras, né? Sim. Tem a presença da arte com muita vibração, com muita liberdade. Então, a questão também de ter líderes como o Pedro Simon, Fogaça, o Rigoto Sartori, que eram pessoas que eu lembro na minha infância que todo mundo falava, as autoridades, e poder estar próximo, trabalhar com esses vultos da boa política e virar amigo também, para mim, eu digo assim, ó, eu não tenho como não estar em estado de graça. Receber um elogio dessas pessoas que dignificam a vida pública e que fazem o bem, sem olhar quem, não tem preço. Tem que guardar o áudio do elogio para sempre, né? Ficar ouvindo. Nossa, recebi um elogio de um ícone desses da política, não, né? E é bacana, assim, doutora, porque assim, ó, a gente vê a autoridade e a verdade. Uma pessoa te jogar assim, ó, eu me considero grande, gigante, quando alguém vem, a doutora Martina, o doutor Sérgio fez elogio. Porque não são pessoas comuns, são pessoas que têm uma trajetória, têm uma folha de serviço prestada à cidade. Não é mais um na multidão, são pessoas que conhecem. E se elas estão dizendo que tu está no caminho certo, é porque alguma coisa tu fez de bem, de bom. Claro, que legal. E quando tu foste secretário da Cultura aqui, quais foram os maiores desafios enfrentados?
Os maiores desafios e conquistas, né? Porque eu lembro que na época eu voltava de Brasília e queria muito ver o Melo já ali, sendo líder da cidade. Por tudo que ele fez, eu aprendi também, eu me inspiro muito nele, de andar Porto Alegre. Eu vim morar em Porto Alegre em 95, vim para o Festival Samba Sul, movido pela cultura, né? Grande festival de pagode que acontecia ali no Gigantinho. E comecei a acompanhá-lo. O Sérgio lembra disso, de núcleos, tudo, a gente descobrindo a cidade, se encantando por ela, prestando atenção na arquitetura, nas suas coisas, que tem muito o desconhecimento. Agora, mais ainda, né, com a questão da tecnologia, que era para as pessoas estarem melhor informadas e a fake news, infelizmente, toma conta. Então, esses compromissos, a gente começou a ter uma relação mais direta e entender que a gente tinha que fazer uma carta compromisso naquilo que seria viável entregar na gestão. Não fazer promessa, mas assumir compromisso. E graças a Deus, os compromissos que a gente assumiu, a gente conseguiu honrar. Então, isso também me enche de satisfação, né? Porque uma coisa é tu desenhar um projeto e outra coisa é tirar ele do papel. Num curto tempo. Sim. Mas estava chovendo, estava frio. Não dá para dar desculpa, a gente tem que ter entrega. Tem que ser resolutivo. Como foi o caso do carnaval, que a gente conseguiu retomar o carnaval de escola de samba, de bloco. E política pública já disse, tem que ter recurso. Isso não é boa intenção. Não é fazer favor. De boa intenção, o céu tá cheio. Tá cheio, bom, o céu tá cheio. O hip hop também, nós criamos o Museu do Hip Hop, a Casa Coab Só Rap, que são referências de equipamentos culturais que não tinham na periferia da cidade, na Zona Norte. O próprio acampamento Farroupilha que está acontecendo ali, liderado pela nossa secretária Liliana Cardoso, que estava junto na equipe, com muita qualidade. E o acampamento ele volta para o seu seio, né? Volta para uma composição com menos acampados, CTGs, DTGs, piquetes, mas com muita essência, com muita identidade, com muita tradição e tradicionalismo, ativismo, valorização dos nossos ideais. Nós somos a capital do Rio Grande. E nós precisamos ter eventos dessa envergadura. E não apenas na Semana Farroupilha, né? Mas que a gente possa se reencontrar com a própria história. E aí ver o parque com esse piqueteiro, no centenário de Jaime Caetano Brau, que está sendo celebrado, o pajador dos pajadores, o poeta imortal. Ter como patrona a Vera Lúcia Mena, que é patroa do Tiaraju, um dos mais importantes CTGs, ganhando festivais mundo afora, aqui na Zona Norte de Porto Alegre, que tem tudo que um grande CTG merece. Então, essas coisas jogam luz para a importância de Porto Alegre, para esse colorido, para essa cidade plural, diversa, que eu sou encantado. E quando eu voltei de Brasília, eu comecei a entender todo o amor que eu tinha por essa cidade. Então, participar da própria questão estética, aqui a gente tem uma empena cega bacana, que a gente começou a investir, valorizar. Vamos colorir a cidade, vamos olhar para cima, vamos aproveitar o espaço que está ocioso, que está largado. Sim, a pintura dos viadutos Os ali, viadutos os grafites, todos, né? o Ficaram grafismo, muito interessantes. o muralismo para embelezar. É óbvio que o meu sonho de consumo ainda é que a gente possa ter um paredão vertical, tanto na entrada quanto na saída aqui do Túnel da Conceição. Com azulejo, em formato de azulejo, claro, com pintura, visual plástico, com os ícones de Porto Alegre, mas com formato de azulejo português para poder resgatar a linhagem açoriana. Ai, que ideia linda! Então, para ser uma verdadeira galeria. Ficou moderno, chique. Sim, a mesma coisa está acontecendo aqui no viaduto Otávio Rocha. Então, se eu for contar, vai faltar tempo, de tanta coisa que a gente conseguiu entregar em 3 anos, que eu tive na secretaria. Do início, saí há pouco, e 3 meses. É reabertura dos equipamentos culturais, é entrega do Túlio Piva, Teatro de Câmara Túlio Piva, Teatro de Bolsa aqui da República, numa parceria com a Opinião. Tá ali novinho em folha, maravilhoso. É um dos xodós da cidade. Então, o próprio Parque da Harmonia, que hoje é Parque da Orla, o viaduto vai ficar belíssimo. E até a gente discutia numa reunião técnica, né? Vamos valorizar as bancas de jornais, as revistas. Eu digo sim, mas quem sabe coloca uma iluminação cênica, uns decks, faz gastronomia e começamos a pensar de ativar, porque o viaduto ele acaba sendo, de fato, uma ponte entre o centro histórico e a Cidade Baixa, a ponte dos açorianos. Claro. Faz essa ligação.
Então a gente precisa colocar ali a gastronomia, a arte, a cultura, para gerar aquilo que eu considero mais importante da liberdade econômica, oportunidades. Todos precisam de oportunidade. Sim. Então, Espaço para trabalhar. Né? Espaço para trabalhar, a requalificação também do próprio Paço Municipal, que virou o museu da cidade. Virou o museu de arte da cidade, porque o museu de Porto Alegre é o José Joaquim Felizardo, aqui na João Alfredo. Mas é que o pessoal fala Marques, mas Marques é do Rio Grande do Sul, que fica na capital, né? É verdade. O Marques o pessoal reconhece como a Casa de Cultura de Porto Alegre e a própria Feira do Livro, que é uma coisa muito louca, né? Ela é a Feira do Livro de Porto Alegre, mas quem comanda é o Estado. Sim. E eu queria comparar o acampamento que voltou para o seu eu com a Feira do Livro. A Feira do Livro tinha aquela coisa desvairada do comércio. Começava ali no Glênio Pérez e quase o gasômetro. Agora ela voltou para o seu eu. A gente consegue ir na Feira do Livro. Sim, ficou concentrada. E aí o pessoal frequenta ali os bares também. Para poder valorizar os bares, o entorno, o próprio prédio da Caixa Econômica, que está sendo revitalizado, que vai ser a sede da Secretaria da Cultura, numa parceria da Prefeitura com o governo federal. Claro. Então, me enche de orgulho participar também. Quando eu fui secretário, eu participei da revitalização do Povo Negro, da revitalização da Praça da Alfândega. Inclusive, tem um marco legal do Museu de Percurso ali, que é a pegada africana. Então, resgatar a história da praça e do seu mobiliário urbano, que se confunde também com a própria história de Porto Alegre. Muita gente não olha, mas assim, a Praça da Alfândega, ela também tem a sua importância, assim como tem a Redenção, como tem o Marinho, os grandes parques da cidade. Ela talvez, a Praça Brigadeiro Sampaio mais abaixo, que também tem o Tambor, que é outro marco legal. Então tem muita coisa para falar de Porto Alegre. Tô vendo, tô tendo uma aula aqui de história de Porto Alegre, mas que maravilha. Essa coisa aconchegante, eu não consigo chegar em casa. Eu quero voltar para casa, mas a Cidade Baixa nos tem, entende? Para aqui é um evento a colar, o próprio Capitólio que está aberto. Sim. Faz pouco tempo que reabriu a Cinemateca Capitólio, teve uma grande política de audiovisual e nós temos mais de 600 cineastas, uma indústria de economia criativa fantástica. Então eu digo assim, Porto Alegre tem de tudo. Aí quando as pessoas assim, não tem mar aberto, mas tem Guaíba. Vamos olhar mais para o Guaíba, entende? Sim. Se é lago, se é rio, velho Rio Grande, velho Guaíba. Se é estuário. Essa não é a questão, mas a gente poder também valorizar essas margens. E eu sentava em meio à enchente, né, com o ex-diretor, com o fundador do DEP. E ele me falou, Clóvis, quem sabe tu não faz um projeto que lá do dique de Sarandi davam para até a serraria, a área ficaria toda isolada para quadras poliesportivas, aí as pessoas iam morar num lugar mais alto, mais seguro. E a inteligência que tem para devolver as margens para o Guaíba também, de valorização. Então, de entender mais essa questão de infraestrutura, que precisa ter um investimento. Óbvio que o poder público não tem a receita de Porto Alegre. É 12 bilhões. Mesmo com a redução, Porto Alegre reduziu e extinguiu de 40 a 60 impostos, né? Mas aumentou a arrecadação porque mais pessoas passaram a pagar. Sim, botou dinheiro e rodou, né? Na economia girou. Que máximo, né? André, como é que tu vê a importância da cultura na construção da identidade comunitária, assim, especialmente nas áreas periféricas? A cultura, eu vou te dizer assim, Sérgio, falta equipamento, porque assim, infelizmente, os equipamentos tanto do município e do Estado da União, públicos, são centralizados. Eu posso dizer que sim, que eu vivo numa região privilegiada. E eu acredito que isso que me formou enquanto cidadão porto-alegrense também, que eu me vejo como cidadão porto-alegrense por conta disso. O acesso que eu tenho de morar aqui na João Alfredo, a Redenção é o quintal da minha casa, o Marinha, tudo que a gente pensar em termos de mobilidade, tem em termos de acesso, de geografia, principais equipamentos. Enquanto que a maioria da periferia, o que a gente tem de referência nas periferias? São as escolas de samba, os CTGs, e nós precisamos ter equipamentos mais potentes ou transformá-los, dar condições. Inclusive, eu defendo que os governos possam fazer uma parceria mais pontual e a iniciativa privada, incentivar a iniciativa privada a investir também. Se pegar a Estado Maior da Restinga, é uma quadra de escola de samba, que tem todas as condições para também produzir um estúdio comunitário. Nós temos um estúdio lá, que é da prefeitura, o Multimeios, mas que não tem a qualidade e precisa funcionar.
A localização também. Essa quadra está na avenida, uma das principais avenidas lá da Restinga. E a Restinga hoje é uma cidade dentro da cidade, né? A própria entrada da Restinga lá, com a Aline Colombo, na CIRA, a Associação Comercial, revitalizou, colocou um paredão vertical, as letras Restingas. Então, se todos os bairros tivessem esse olhar, entende? Esse visual plástico que encanta, poder chegar num lugar com identificação. E a gente precisa ter o desenvolvimento. Não são oficinas, porque oficinas muitas pessoas fazem e acaba que o valor é simbólico. Chega de ser voluntários da pátria. Infelizmente, a gente vive no Brasil de sempre uma orfandade em termos de investimento em cultura, porque se tem um olhar equivocado, que é arte, cultura, economia criativa e entretenimento, não. É trabalho, é emprego. Milhares de porto-alegrenses gostariam de viver disso. Quantas pessoas têm? Porque todo mundo tem um dom para alguma coisa. Para cantar, para tocar, para se apresentar. Então, nesse aspecto que eu diria assim, falta equipamentos culturais. E não é criar novos equipamentos. Eu vejo que a gente tem que valorizar as escolas, os CTGs e transformar eles em equipamentos permanentes. Não apenas de uma cultura ou outra. Mas que eles possam ficar abertos. As escolas não fechem nunca, virem tipo um centro cultural período de férias, por exemplo. Um centro cultural e que o poder público invista. Porque não adianta fazer repasse hoje. Eu tenho orgulho de dizer que a escola de samba tem a documentação completa, todas as escolas de samba, que elas revitalizam o seu espaço, que é um termo de permissão de uso da prefeitura, que elas pagam conta, e contas gigantescas, e que entregam um bom espetáculo. Então não é qualquer um que faz. Empregam centenas, milhares de profissionais, porque se a gente for pegar a complexidade de uma escola de samba, quanto ela movimenta na economia, quanto ela gera renda, riqueza e oportunidade. É a bordadeira, é o aramista, enfim, é quem desenha, inúmeros profissionais. Sim, o ferreiro. E a mesma coisa a Semana Farroupilha. Para colocar uma pilcha ali de uma invernada. Não é menos que 3 mil. Imagina. Então, assim, é o que movimenta quantas cadeias produtivas. Se a gente pensar em valorizar, nós não precisamos buscar nada de fora. Nós temos mercados. Sim. Nós precisamos valorizar a indústria criativa. E eu sempre, quando eu olho para Porto Alegre, eu daqui da Cidade Baixa, olho para Restinga e Rubem Berta. Que são 2 polos. Óbvio que a Restinga está muito à frente, porque tem a associação comercial que é muito firme lá, atuante, com as pessoas, requalificando o asfalto, a iluminação, tudo isso, em parceria com a prefeitura. E são coisas que dão certo, não é reclamar, é tu ter atitude. Eu acho que a melhor resposta é continuar fazendo e não gritando. Sim, o povo tem que se engajar também, não tem que ficar esperando, né? Tem que se unir, o povo unido. Então, eu diria assim, que falta revisitar esses equipamentos, não é criar novos. Eu não concordo que se crie. Salvo melhor conduta. A gente não precisa reinventar a roda. A gente deixa de valorizar, aí vem uma ideia maravilhosa e também tem que ser sustentável, né? Sim. Porque não adianta assim, tem que pensar assim, tem que pagar água, tem que pagar luz, quem é que mantém aquilo ali? As oficinas eu tenho a minha discordância, porque para mim é uma coisa desgastada. Se tu vai fazer uma aula, uma formação, não dá para ir ali por 100, por R$200, que nem o povo da graxa. O povo da graxa é o que eu defendo a beça. Hoje eu estava falando com alguns bombeiros, e é justamente isso. O bombeiro trabalha 12 horas para ganhar R$160. É uma coisa meio que marginal, deveria ganhar no mínimo o dobro. Sim. O vigilante, o cara da bilheteria, e essas pessoas trabalham sexta, sábado e domingo, não trabalham todos os dias. Então, aí se tirar desse valor, o transporte, a alimentação, quanto que fica? Nossa. Qual é a dignidade? E sem eles não existe espetáculo. Sem esse staff, sem essa condição. Bom, mas enquanto tu toma uma aguinha, eu vou mandar um abraço especial para nossa audiência. Para o Paulo de Porto Seguro, para o Jerônimo de Miami, Flórida, para a Heloísa de Manaus, para o Roberto de Alegrete e para o Vini de Bombinha, Santa Catarina. Aproveito também a oportunidade para lembrá-los que breve vamos lançar a série de e-books Personalidades Vitoriosas para inspirar você. E eu queria aproveitar para agradecer aos nossos parceiros, SBS Engenharia Limitada, solidez que inspira confiança, grandes obras, grandes realizações, Facas Dom Cássio Selaimen, facas com alma, use com orgulho e guarde por gerações.
Sinduscom, há 75 anos, conectando, construindo e transformando o habitat dos gaúchos. Cicepote, Sindicato da Indústria da Construção de Estradas, Pavimentação e Obras de Terraplanagem em geral. Juntos somos mais fortes. E vocês, colaboradores, através do nosso QR Code. Clóvis, conta para nós como é que tá o Carnaval de Porto Alegre. O Carnaval de Porto Alegre, ele passou por um vazio na outra administração e o atual prefeito restabelecer essa relação institucional que é fundamental. Eu e o Melo acreditamos que, assim, para haver democracia tem que haver o respeito a todo tipo de manifestação. E o Carnaval é uma das mais bonitas. E eu, como ativista, sou nascido em escola de samba, né? Até sou suspeito de falar. Mas se a gente pensar um modelo de gestão, não está numa empresa, está no Carnaval. Pela complexidade. Quem é que faz esse movimento de som, luzes, movimentos, reúne comunidades, tem o branco, o preto, o rico, o pobre, enfim, tu mistura tudo ali. É uma verdadeira festa da democracia, como são as eleições. Com certeza. E tem que fazer tudo isso de uma forma orquestrada, contando uma história, com brilho, com cadência de bateria, com dança do mestre Sala e porta-bandeira, que vai da capoeira ao balé clássico. Esse conjunto, essa coisa única, inédita, e cada desfile é uma oportunidade de um aprendizado tamanho sobre a nossa história, sobre as nossas coisas, né? A leitura que o sambista, que o carnavalesco faz em cima daquele momento. E é algo vivo, é o maior espetáculo a céu aberto no mundo, né? O desfile de uma escola de samba, então, nessa arena. E em Porto Alegre nós conseguimos retomar, requalificamos parte do Porto Seco, ainda falta muito, porque o Porto Seco foi por um tempo abandonado, foram construídos barracões, esqueceram de construir a pista de eventos, que é a grande demanda dos carnavalescos. Que a gente fala pista, eu sou muito pontual. O Porto Seco é um complexo. Então tem os 15 barracões das escolas de samba, tem a pista, mas tem o entorno. Então não dá para dizer assim, vou construir o Porto Seco. Não. Ele foi feito os barracões, a pista com arquibancadas e camarotes para ter um envelopamento que eu diria que seria diferencial da Sapucaí AMB, envelopamento com uma estrutura metálica como é do Internacional, que ficaria bonito, um formato de estandartes, já que aqui a gente tem essa particularidade. Grêmio, né? Hã? Eu senti uma maldade. Mas eu sou gremista. Ele é gremista. Então tá perdoado. Não, mas é que então. esteticamente, assim, para fazer o do Grêmio é muito fechado. Ontem eu fui no Inter, fui no jogo do Inter e Cuiabá. As pessoas assim, tu é gremista? Eu digo assim, eu sou Porto Alegre, porque eu quero que esteja. Mas é verdade. Eu tô brincando. Tem que ter mais jogos da dupla Grenal, mais conquista. Óbvio que no Grenal eu sou Grêmio. Mas o que me ensinou? O pessoal ali, que está no Parque Marinha, na esquina ali com o Gigantinho, o que eles me ensinaram? Dos beer truck, food truck, ambulantes em geral. Que quanto mais jogos, mais oportunidade de emprego e renda eles têm. Eu não tinha esse olhar. E foi aí que eu comecei a frequentar os jogos do Internacional. Porque ganha a cidade de Porto Alegre, ganha o turismo, as pessoas que visitam, ganha toda a mobilidade, ganha a economia, né? E às vezes a gente se fecha para algumas coisas. Mantém a rivalidade, sim, a sadia rivalidade, mas dentro de campo. Não, e tu, como trabalha com cultura, tu tem que estar em todos os lugares da cidade para sentir a cidade, realmente, né? E até para ver, em termos de mobilidade. Antes eu ia a pé no Olímpico. Agora eu vou a pé no Beira-Rio. Na Arena já tem que pegar um transporte. Então, nesse aspecto que eu digo que vale a pena, assim, essa questão de ter dois valores, né, dois polos. Claro. É verdade. André, não sei se isso já existe, mas se não, como é que se inclui as vozes e os interesses das comunidades no planejamento, na execução das políticas culturais? Nós temos algumas ferramentas. Tem o Conselho Municipal de Cultura, do qual eu já fui tudo um pouco. Eu tento fugir dos conselhos, para vocês terem noção. Eu já participei de todos os conselhos de direitos do Estado. Nossa. E alguns, quase a maioria do município. Fui aprendendo, fui me formando. A minha escola de vida é essa. Então, a gente vai se jogando. Já criei Conselho Estadual da Acessibilidade. Aí, quando o pessoal fala dos ambientes que têm que ser acessíveis, né? Então, o que eu diria para vocês? Tem os conselhos que são formuladores de políticas públicas, que fiscalizam.
tem as temáticas do orçamento participativo, tem vários fóruns, tem as entidades representativas, os técnicos de serviços, da área do teatro, da dança, do circo, da música, cada um, a própria banda municipal que vai completar 100 anos ano que vem, tem os músicos da banda, que é clássico, que é erudito, separado, que é popular. Então, cada categoria reivindica de alguma forma. E isso é muito saudável, muito louvável, até porque a gente precisa melhorar o orçamento da cultura. Eu sou daqueles que eu tenho os 2 pés no chão, né? Nós fizemos o bastante, mas em tempos diferentes. Então, tem que se fazer muito mais. É por isso que eu acredito que esse projeto ele deva continuar para qualificar. Tu faz uma parte reabrindo os equipamentos, qualificando, colocando segurança privada, tendo uma programação artístico-cultural, mas a gente precisa estar conectado com a cidade que não tem acesso a tudo isso. E com os grupos que não sabem buscar. Se tem uma dificuldade no cidadão comum de fazer um currículo, imagina o Press Kit. Tem grandes artistas, grandes talentos. Nós somos uma fábrica de talentos. Porto Alegre tem uma efervescência maravilhosa. Como eu digo, não falta nada, dá para a gente exportar valores. Agora, encaixar isso no meandro jurídico, porque tem que ter, não tem como a gente dizer assim, ó, a doutora Martina é uma excelente cantora, mas se ela não tem um press kit, se ela não tem a documentação, como é que o poder público ou privado contrata? Para justificar que é ela e não o outro. A questão da meritocracia. Então, essa organização faz parte da nossa vida. E não é que o artista não queira, o artista não se vê como gestor, e para ter um gestor da sua carreira, ele tem que pagar o que ele não tem. Então, tem todo esse vazio que a gente precisa também melhorar. Lançamos editais, mas eu acredito que tem que ter mais patrocínio, mais relação direta também, para poder oportunizar. E essa relação que a prefeitura também colocou, de designar prefeitos e prefeitas de praças e parques, é uma boa saída. Porque, primeiro, qualifica o espaço, tem um grupo de representantes, e aí para poder ter vida, ter realidade naquele espaço, precisa ter arte e cultura. Alguém tocando um violão, fazendo um artesanato, estando em sintonia, porque a praça, o parque acaba sendo o quintal daquela família que não tem o recurso para vir para o centro da cidade. Porque a gente sabe que todo porto-alegrense gostaria de vir para a Redenção. Não é todo porto-alegrense. Toda aquela pessoa que quer vir para Porto Alegre, ela quer vir para a Redenção. Ela não sabe se é um parque, se é uma praça, se é uma rua, mas ela quer vir para a Redenção. Agora nós temos também a nossa orla que está se recompondo, né? Após o que passou, mas também a usina do gasômetro, que daqui a pouco reabre de novo e reabre com um olhar mais plural. Nós temos que pensar. Eu entendi quando eu digo liberdade, eu estou com camisa. Criativa, liberdade econômica. Ótimo. Ou criativa, econômica, liberdade. Liberdade, econômica, criativa. Então dá para fazer mas Sim, uma porque composição. através do criativo, dos dons, dos valores, nós precisamos pensar mercado. E não é uma política de direita ou de esquerda. Para mim, o criativo e a economia é uma política essencial das nossas vidas. Se trabalha, tem que receber. Claro. Para poder viver. Claro. E quer ter qualidade. Então, valorizar essas representações. E nós acreditamos que a maioria das pessoas que fazem arte hoje em Porto Alegre, elas não conseguem viver da arte. Porque você faz um show. O Sérgio, vamos dizer uma dupla, Dr. Sérgio e doutora Martina, faz um show ali, 10 mil reais. Tá, mas assim, ó, teve que pagar ensaio, figurino, estúdio, comprar instrumental. Aquilo ali é insignificante. Se fosse como um prolabore, entende? Olha, já está tudo ok, tem patrocínios, seria maravilhoso. Sim. É quase uma doação. E aí as pessoas acham que é caro, tipo assim, mas é caro ir no teatro, mas tu vai no jogo, tu paga 150, o teatro é 50. É complicado. Então é uma questão, eu não diria nem de escolha, é de entender como é que é o processo da cidade. Porque eu consegui perceber isso. Eu vou no teatro, eu vou no cinema, eu vou no jogo, e eu não procuro desculpa ou questionar o valor do ingresso. E se fosse eu? Porque as pessoas querem mais barato, mas quando são elas querem cobrar o valor vale, entende? Isso Então, é uma questão, acho que meio cultural do Brasil. O Brasil ele tem essa necessidade de querer as coisas grátis, né? e quando é gratuito, a gente não forma, porque assim, ó, também tem que formar público, né? Tem que formar crítica. Exato. Como diz a canção do Milton, né? Nos bailes da vida, todo artista tem que ir onde o povo está. Perfeito. Mas para o artista aí, o governo não tem que... Outra questão muito importante. O governo não tem que patrocinar. Eu sou contra o patrocínio direto. O governo tem que fomentar. Ao invés de patrocinar R$1 milhão para uma companhia, ele pode diluir esse 1 milhão
como fomento de 50, de 100 mil, quantos vão ser impactados? Qual é o Claro. público que tu retorna? E já que tu falaste nisso, eu ia te perguntar o seguinte, né? Como é que se dá, assim, para ti a inclusão de pessoas de diferentes origens culturais nos cargos de liderança? Como é que isso impacta as políticas culturais? Na verdade, o Brasil inteiro tem dificuldades. Eu costumo dizer para vocês que, independente da estética, da etnia, e eu transito muito bem nessas áreas, porque, primeiro, eu cheguei ao governo representando a igualdade racial e várias outras etnias pelo que eu produzi na sociedade. Vice-presidente de entidade centenária, militante de conselhos, enfim, representações tantas, e pude entender melhor. Agora, não é fácil chegar, são poucos que chegam, e depois tem que disputar dentro da estrutura, porque a estrutura está focada para não acontecer, para virar uma estátua, para virar um simbólico. Ah, o povo negro, não, o Clóvis já está lá, já está contemplado o povo negro. Ou se cria um espaço para o povo negro, guetiza, diminui o valor. Vamos fazer a semana do artesanato. Tá, mas as pessoas vivem uma semana, as pessoas vivem o ano inteiro. Sim. E aí faz uma festa. Eu não sou contra a festa, mas a festa é entrega. E quem entrega não é o governo, não é a autoridade, é a sociedade civil. Ela que faz a fruição, ela que tem a relação. E tem esse conflito de interesse também. Quando o pessoal fala, outro aspecto, Clóvis, tu é candidato da bancada negra? Não, sou candidato da bancada dos competentes. Porque não é o branco ou negro, mas é verdade, Sim, tem é. essa... As pessoas ficam me olhando assim, como assim? Não, mas Gente, o pessoal gosta de ficar segmentando, né? Não, dividindo, não é? se colocando menos assim, ó, primeiro, eu tô aqui como cidadão porto-alegrense e sou competente, conheço a cidade, por isso que eu quero uma oportunidade de representá-la de novo. Coisa que eu já fiz em algumas oportunidades. Sim. Agora num outro espaço. Então, eu quero servir também de possibilidade, não é o eu, mas o outro, como dizia o Miyakoto, né? Eu preciso ser um outro para ser eu mesmo. Perfeito. A minha realização não está em mim. Ela é coletiva sempre. Isso aí. Perfeito. André, como é que tu vê a evolução cultural aí nos próximos 5 anos, né? E que papel tu quer desempenhar nesse processo? O papel é de valorização, muita escuta, porque, como eu havia dito aqui no início, a gente está sempre aprendendo. E a gente precisa escutar as vozes daquelas pessoas invisíveis que não têm oportunidade. Embora a gente tenha ferramentas fantásticas, mas as pessoas não sintonizam com as redes para essa questão cultural de conteúdo, literalmente. Então a gente precisa escutar para formular política pública latente. Eu não posso ir para a Restinga, entender que a Restinga quer habitação, se eles precisam de oportunidade de arte e cultura. Ou o Rubem Berta, se eles querem desenvolver feiras de economia criativa. Esses hubs, esses co-work, espaço compartilhado, como experiências que já deram certo, eles precisam ser replicados nas comunidades. E não usar as comunidades, não ser objeto de estudo. Eu não posso, aqui o Areal da Baronesa mesmo. Ali precisa de política pública. O Areal da Baronesa está nos limites entre a Cidade Baixa e Menino Deus. Só que se for pegar ali os dados do CadÚnico, o perfil socioeconômico deles, dá conta que eles ganham 10 salários mínimos, enquanto que a maioria está desempregado ou está procurando emprego. Tem que fazer um novo censo, né? Atualizar. E essa questão também que eu digo, estão aqui na volta de tudo, mas acaba se estando quase nada. E será que é só a distância de quem mora na Zona Norte, Zona Sul ou na Zona Leste? Sim. Então é isso que tem que ser repensado, e é esse valor que eu jogo, porque a Câmara tem esse papel, a Câmara de Vereadores, de não estar discutindo. Tantas vezes eu fui na Câmara, a guerra lá do outro lado do mundo, tá aí as pessoas aqui que estão demandando. A gente tem que trabalhar essa política. O que a gente pode fazer pela nossa cidade? E não é pelos amigos, não é pelos conhecidos, mas o que a gente pode fazer de grandioso que impacte tantas pessoas que não nos conhecem. Claro. Então, eu boto fé nessa questão de ter uma política, de ter um mandato coletivo no seguinte aspecto, não é de fazer barulho, é de produzir resultados. E aí, esse resultado advém de uma amostra, de um levantamento feito
de bater de porta em porta, assim, de consultar, ou de respostas via rede social, que eu também não acredito muito, eu tenho minhas restrições com as redes, porque, embora eu defenda todas as liberdades, eu prefiro o excesso que é a falta de liberdade, né? Mas, mesmo assim, tem exageros tamanhos, como a gente tem vivido no Brasil, e as narrativas prevalecem. E as pessoas... Por que tu tem alguma assim, contrariedade contra as redes sociais? Assim? Porque as redes sociais acabam dando voz a muitos imbecis. E aí aquilo vira como absoluto uma verdade, nua e crua. Hoje se discute na rede social a cadeirada do Datena. As pessoas acham bonito, dão mídia, ele tem que ganhar. Mas assim, o Datena e outros políticos propõem ou fizeram casas na África. Eu quero ver fazer no Brasil. Porque aí vira mais uma narrativa, né? Para te fazer tem que ter orçamento, tem que ter responsabilidade, tem que ter a viabilidade técnica. E eu chego diferente porque as pessoas dizem, Clóvis, tu tá fazendo o inverso. Tu te preparou, tu construiu uma história, tu construiu um legado para te apresentar como alternativa, como nosso representante. A maioria chega, quer ser representante para depois dizer o que vai fazer. Sem experiência nenhuma, sem saber nada de nada. É verdade, né? Não, é que a gente tem muito na rede social aquela opinião, né? Eu acho isso, acho aquilo, mas não tem experiência. E é muito vazia esse encontro aqui. É maravilhoso conversar com pessoas que eu digo assim, não é que as pessoas não sejam inteligentes, mas pessoas que sabem se preparar. É diferente. Eu já vou para vários podcasts, as pessoas ficam assim, fica uma hora eu falando, as pessoas não questionam nada. Mas é verdade, não tem uma sintonia e tu não sabe mais o que tu vai falar. Sim, importante na vida é a gente ter uma troca, né? Sim, porque troca, a gente está sempre aprendendo. Não com adianta, certeza. Não é... E eu sou apaixonado por Porto Alegre, como eu sempre digo, né? Aquela música da Marlene Pastro. É o lugar que eu escolhi para viver e amar. Meu Porto Alegre, amor, meu guarida. Velho Porto dos Casais, do coração do cais, paixão da minha vida. Que é a canção Declaração de Amor a Porto Alegre, né? Olha, nós temos um letrista. Não, mas tem tudo a ver da Marlene Pastro, a letra e a música. E aí a Liliana Cardoso, que assim, eu digo assim, o que eu vou fazer? Tem a música, aquela Rio Grande, Velho Guaíba, também. Eu digo, eu queria fazer ela assim, não tem essa canção. E tem tudo a ver. Porque eu escolhi, é o lugar que eu escolhi para viver e amar. Tá, então agora tu vai me contar, eu vou contar para nossa audiência, e agora eu quero entender esse teu amor todo por Porto Alegre. Quem é o cidadão Clóvis André? O cidadão é alguém que tem um brilho no olhar e que todos os dias acorda e gosta de gente, gosta de pessoas, gosta de gente que faz. E aí não importa aonde a pessoa vive, valoriza, reconhece. Então eu vim no mundo para isso, não é para minha realização. É para reconhecer o outro que eu me reconheço no outro. Essa troca, esse compartilhar. E isso é a sociedade, isso é viver bem, é qualidade de vida também. Mas tu é natural de que cidade? Livramento, Santana do Livramento. Eu já estava achando que fosse assim de outro estado, porque ele falando, tu lembra o nosso prefeito, né, o Sebastião Mello, assim, eu vi lá de Piracanjuba, eu vi lá do Mato Grosso. Não, mas o Mello e tantas outras pessoas, nós íamos para Porto Alegre nos encantou por andar, porque a gente precisa andar. Quando alguém diz assim, eu vou viajar para o Rio de Janeiro, eu vou viajar para São Paulo, para Salvador, eu vou para Londres, eu vou para os Estados Unidos, porque aqui não tem. Como não tem? Um dos maiores monumentos que nós temos açorianos, fora da Ilha dos Açores, é aqui, o nosso monumento. A gente precisa olhar. E quando eu falo na empena cega aqui, do prédio, é justamente isso. A gente já tem a Lutzenberg ali no IP, tem ali da Otávio Rocha, tantas empenas cegas que se fez, a da Bia também no Dyer ali, que é uma liderança comunitária das ilhas, o Monumento à Justiça. A gente pode melhorar a vida das pessoas participando, não negando. Porque é muito confortável alguém querer representar Porto Alegre, mas assim, eu trabalho das 10 às 4. Chega final de dia, eu não posso, estou cansado. Chega final de semana, eu vou para outro lugar. Isso eu vivi em Brasília. Brasília, gente. Eu digo assim, só se eu for senador ou deputado federal para me morar em Brasília. Porque... Cuidado aí com o que tu fala, porque o programa vai estar em Brasília não, também. Mas eu digo assim, daqui a pouco não, porque assim, Brasília falta isso. É uma cidade planejada. Mas como a gente é acostumado com Porto Alegre, de andar pelas ruas, pelos bares, como diz outra canção, mas assim, a cidade baixa. Ela parece gigante, mas não é.
Sim, é pequenininho. A gente anda de uma livraria para o teatro, do teatro num bar, numa casa de espetáculo, no museu, na igreja também, que eu vou na igreja, na terreira, enfim. Isso eu digo que Porto Alegre, que a CB é o melhor bairro do mundo, que eu já morei em tantos bairros, mas nenhum é igual a CB. CB é Cidade Baixa, pra quem não sabe. Mas eu lembrei também do Melo, quando o Melo teve aqui, o Melo... Brasília, tu vai pra lá, uma farmácia, daí tu quer ir pro outro lado, e não sei o quê. É complicado mesmo. Eu, sinceramente, teria, desculpe aí, pessoal, mas eu teria uma restrição de morar em Brasília aqui. Porto Alegre, a gente, dependendo onde tu mora aqui, tu faz tudo a pé, né? Tudo a pé. Eu amo, porque assim, ó, eu trabalhei muito tempo no centro. Como eu fui estagiário da Câmara dos Vereadores, da Assembleia, do Palácio, da Prefeitura, de tudo um pouco, eu muitas vezes fui trabalhar a pé. E como é bonito, e por isso que eu aprendi a olhar. Sim. A própria questão da sede da cultura ser ali na Independência. E um dia eu me peguei na sala de reuniões ali, olhando. Eu digo assim, pensando que eu estava na Avenida Paulista. Eu digo, por que é Independência? Eu já passei sei lá quantas vezes por aqui, a pé. E aí eu fui entender o porquê era a Avenida Independência, fui entender a questão da Casa Godoy do outro lado, do patrimônio, da requalificação. Então tem coisas que não é a escola, é o nosso olhar. A gente se para a refletir sobre os aspectos, sobre a identidade. E tudo isso me fez porto-alegrense, porque quando eu começo a falar de Porto Alegre, as pessoas assim, ó, pô, só que eu tenho 40 anos, eu tenho 30 anos, eu tenho 50 anos, sou nascido aqui, não sei disso. Para mim, é como uma obrigação. O Luiz Coronel, a obra do Luiz Coronel também, que não é porto-alegrense, fez porto-alegrense. Moacir Sclier, quando foi tema da escola, que ele falava que em todas as ruas do mundo sempre se reencontrou com as ruas de Porto Alegre. É verdade, eu lembro. Então, essas coisas todas... A própria hora leva o nome dele, né? Então, essa sintonia no viver, a gente não participou do momento original, mas a gente consegue ter a leitura precisa. Sim, por porque trocar fica como a gente tá guardado, fazendo. né, nos monumentos, nos livros, Isso. na nossa cultura. É isso aí. Bom, André, a gente queria agradecer muito a tua disponibilidade de estar conosco hoje aqui, batendo esse papo aí sobre cultura, sobre arte, né? E deixo aqui o microfone à tua disposição para tuas considerações finais e deixo aqui o meu profundo agradecimento a essa disponibilidade. Muito obrigada pela aula particular, gratuita, sobre Porto Alegre, adorei. Não, eu agradeço porque é fundamental de ter espaço como esse, de debate franco, fraterno, humanista também, né? Que a gente possa estar se conectando, entendendo um pouco mais e trocando ideias. A gente está sempre aprendendo e tendo um outro olhar. Cada vez que eu vou em algum lugar, alguma coisa eu levo de aprendizado, alguma coisa fica. Eu digo, eu me desfaço de tudo lá no mundo, lá fora, e fico aqui. Perfeito. E aí fico me conectando, Sim. depois passo para revisitar ali. E não é preocupação com o que a gente fez, é com o que a gente deixou de fazer, porque às vezes a gente fica naquela coisa, o que vão achar, o que vão pensar? Ah, poderia ser diferente. Não, é importante que a gente fez. Que a gente teve a coragem, a ousadia de fazer a diferença na vida das pessoas. Então, o que fica é isso, entende? De outros espaços, outras oportunidades. Eu amei aqui, ó, Vitória me deu, sabe? Tu tá meio assim, aí chega aqui, ó. Vitória, eu nem li consultoria e política, né? A gente é da política. Mas é o que a gente almeja, né? Todo mundo quer vencer de alguma forma, em algum momento, conquista, enfim, outros espaços. E se preparar para isso, eu acho muito bacana. E vida longa ao programa. Amém. Obrigado. Que siga aí e que tenha também muitos parceiros, muita gente investindo, porque é disso que a gente precisa, né? Isso. Conteúdo, qualidade, que se Posso perdeu. te dizer, né? A gente pode dizer que em pouco tempo a gente já tem bastante parceiros, né? E estão entendendo a ideia do programa. O próprio Sinduscom ali, que parceirão da cidade, né? Com Na certeza. requalificação dos monumentos, enfim, nas parcerias. O próprio laçador lá, então tem muita coisa que anda porque eles fazem a diferença. E entender que tem um papel, né? Que o privado tem que jogar junto com o poder público, com as entidades, a sociedade civil. Eu sempre digo que a política é um tripé, né? A sociedade civil demanda, a academia interpreta e o poder público deveria ser resolutivo. Perfeito. Só que cada um, infelizmente, na maioria das situações, olha para um lado. Quando funciona esse tripé, ganha a cidade. É isso. E é isso, eu encerro dizendo que
Por que eu sou apaixonado por Porto Alegre? Porque eu gosto de andar. É uma satisfação poder levantar e olhar para a Orla, ir para a Redenção, essas coisas, essa cidade que tem de tudo. Eu digo que Porto Alegre não falta nada. Eu já tive em alguns momentos, outros, tem que viajar. Hoje eu me pego e me prendo a Porto Alegre. Pouco saio da cidade. E é maravilhoso degustar, aproveitar as coisas, os valores Quase da um nossa Mário identidade. Quintana. Só tá faltando fazer o poema também agora. Que legal, mas adorei te conhecer pessoalmente. Até um retorno breve aí, tá bom? E, pessoal, você que ficou até esse momento no canal, tá na hora de curtir, comentar, compartilhar e se inscrever, claro, né? Até semana que vem. Muito obrigada. Podcast Bastidores da Vitória, semanalmente trazendo convidados com as mais diversas especialidades e experiências, preocupados com a cidadania e com os destinos do Brasil. Vitória Consultoria, inovando pela liberdade. Bom dia, boa tarde, boa noite. Até semana que vem, Lideranças do Brasil.